Fundos imobiliários. Compre terra porque Deus não fará mais delas. É assim que quero iniciar essa live com um convidado super especial. É o Matheus do canal Psi Money Money. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo à nossa live aqui. Boa noite, tudo bem com vocês? Como o João disse, né? Eu tenho um canal aqui no YouTube e o objetivo do meu canal é falar sobre investimentos aí com as pessoas, porque tem muitas pessoas que desconhecem, né, esses investimentos aí em ações, em fundos imobiliários e principalmente aí nos fundos imobiliários. E é disso aí que a gente vai falar aqui hoje. Maravilha, Matheus. Matheus tem um canal no YouTube, inclusive convido você a conhecer o canal dele, tem muito conteúdo lá sobre fundos imobiliários. E também ele, como investidor, ele traz a sua experiência ali com os seus investimentos, que é muito legal, que serve também para a gente aprender cada vez mais. Matheus, fala para a gente, você é de qual cidade, há quanto tempo você investe? João, eu sou de uma cidade que chama Capitão Enéas. Essa cidade é de Minas Gerais, né? E fica perto de Montes Claros, para quem não conhece. Uma cidade pequena, né? De pouco mais aí de 15 mil habitantes, 17 mil habitantes, mais ou menos isso aí. E aqui eu sou uma das pessoas que fala, né, sobre investimento, que mais incentiva as outras pessoas aqui a investir. Tem algumas pessoas que, por causa disso, aí, começaram a investir e, por meio, né, de eu querer repassar esse conhecimento, que eu pensei em fazer um canal no YouTube. Eu sou investidor há mais de 3 anos, comecei a investir em setembro de 2019 e eu comecei a investir porque eu estava percebendo que eu estava gastando muito meu dinheiro em coisas desnecessárias e que também eu queria mudar essa minha forma, né, de interagir com o dinheiro, porque tem muitas pessoas que trabalham para ter o dinheiro. Hoje eu sou uma dessas pessoas. Só que, além de eu trabalhar para ter o dinheiro, ao investir, né, nos fundos imobiliários, por exemplo, eu estou colocando o meu dinheiro para trabalhar por mim. Então, eu comecei a me interessar por esse mercado, né, financeiro aí, para a gente poder colocar o nosso dinheiro para trabalhar. E tem uma coisa interessante, que você me perguntou quanto que eu comecei a investir, né? Eu comecei a investir em 2019, como eu tinha falado, só que eu só vim começar a investir nos fundos imobiliários em 2021. Foi 2021? Isso, em 2021. Eu acredito que eu, Matheus, demorei demais para começar a investir nos fundos imobiliários, porque eles são uma grande fonte, né, de renda passiva. Maravilha, Matheus. Então já vamos aqui. Quero dar algumas dicas básicas aqui para você que está acompanhando essa live. Faça assim como eu, separa o material para anotação, porque o Matheus vai falar a sua experiência e é sempre bom. Quem está aprendendo, lembre que o primeiro investimento é o conhecimento. Então, antes de comprar um fundo imobiliário, é natural você buscar informações sobre aquele fundo. Antes disso, até você saber o que é investir de verdade, ter uma boa base, uma organização financeira para que você não cometa erros, para que esses erros não façam que você perca dinheiro. E pense que investir não é para você. Matheus, primeira pergunta que eu tenho para você, gostaria de perguntar, independente de uma definição, afinal, Matheus, o que são fundos imobiliários? Sim. Ô, João, se a gente for falar assim, bem rápido, né, para as pessoas entenderem, fundos imobiliários seriam ali um pedacinho de um imóvel. Às vezes, a pessoa, né, assim como eu, não tem ali 100 mil reais para investir, não tem ali 200 mil reais para investir. Existem os fundos imobiliários que, por meio, né, do mercado financeiro, da bolsa de valores, da corretora da pessoa, ela pode fazer um investimento ali em um fundo imobiliário a partir de 100 reais e já ser ali cotista daquele fundo. Como que existe ali um fundo imobiliário, né? Várias pessoas se unem e juntam o dinheiro e ali pode ser o quê? 200 mil reais. Esses 200 mil reais vão para um investimento no imóvel, né? Pode ser comprando ali talvez vários shoppings ou um shopping, mas para as pessoas entenderem, vários investidores juntaram ali 200 mil reais. Esses 200 mil reais compram um shopping.
o dinheiro que investiu no shopping, né, vai para o mercado e se transforma em cota. E aí essas cotas vão ser ali, né, para cada investidor, e o valor total das cotas vai dar os 200 mil reais. Então, igual eu falei antes, às vezes a pessoa pode não ter 100 mil, 200 mil reais para investir em uma casa, mas se ela puder comprar 100 reais daquele shopping, né, que eu estou falando aqui, ela vai poder receber ali aluguel todos os meses, porque o fundo imobiliário é dono do shopping. Por ele ser dono do shopping, tem um inquilino ali que vai pagar o aluguel para ele e ele vai repassar o valor do aluguel para o cotista. E aí, nesse mercado, né, de fundos imobiliários, a gente pode entrar com 100 reais. Tem fundos imobiliários, inclusive, que são negociados a 10 reais. Então, o cotista faz o investimento, né, através da Bolsa de Valores, através da corretora, compra o fundo imobiliário pelo ticker lá que for, e por fazer um investimento ali de 100 reais, recebe 70 centavos mês, 80 centavos mês. Tem fundos imobiliários que pagam R$1,10. E aí vai depender, né? Que existem vários tipos de fundos imobiliários. Deu para entender a explicação, mais ou menos? Se não tiver, eu vou tentar explicar de outra forma. Ótimo, você até respondeu duas perguntas em uma, né? O que são e como investir em fundos imobiliários. E olha, Matheus, que interessante. Quando a gente para olhar a história, eu gosto de estudar história, né, até ver filmes, mais livros, a gente para pensar que o ser humano, desde que se entende por natureza, ele busca dominar terras. Você pode olhar as grandes guerras que o mundo conheceu. Basicamente, a gente busca o território, desde as mais antigas até a mais recente. É busca por poder. Terras é poder. Conquistar terra significa que você avançou, evoluiu. Só que os meios de conquistar terra nem sempre vão ser vistos, né? A gente conhece por isso que tem a guerra, que tira uma vida para conquistar um pedaço de terra, o que não é tão legal assim. Mas até mesmo no nosso país, por exemplo. O Brasil, Matheus, é um país enorme, ricos em terra, de cultura, tem climas maravilhosos, até mesmo a nossa colonização ali, a conquista, a busca do território falou muito alto. Terra é poder. E talvez, Matheus, entender como que é os investimentos na prática, para quem é muito leigo no assunto, para quem não sabe nada, absolutamente zero de investimento, os fundos imobiliários pode ser uma porta de entrada. Entender. Porque os antigos, nas famílias, geralmente, eles buscavam, assim, investir em terra. Você deve conhecer um tio, um avô seu que contava, compre terra, porque a terra vai valorizar. Ao invés de comprar um carro, comprar um lote, terreno, isso vai gerar valor. Ou seja, as pessoas, se guardar ou não confiam, né, em guardar no banco, vão comprar terra porque sabem que tem poder. Terra vai valorizar. Não importa o que aconteça ali, a tendência é sempre crescer e evoluir mais. Matheus, agora eu quero perguntar, dando sequência aqui na nossa live, na nossa linha de raciocínio, gostaria de perguntar você apresentar os tipos de fundos imobiliários que você conhece, que você investe hoje. Só eu anotei aqui enquanto você estava falando que me deu alguns feedbacks para trazer aqui para o pessoal também. Primeiro, é que você estava falando aí sobre essa questão dos fundos imobiliários serem antigos, né? Não os fundos imobiliários em si, mas essa aquisição de terras. Porque eu lembrei do Thiago Reis, ele falando que Thiago Reis, para quem não conhece, é um grande investidor que a gente tem aqui no Brasil. Ele é dono da Suno, que é uma casa de análise, e eu sigo muito ele. Para mim, ele é um dos maiores investidores. Mas, enfim, o Thiago Reis, ele estava falando que hoje ele investe nas duas coisas aí que são que trouxeram, na verdade. Ele investe nas duas coisas que mais trouxeram riqueza para a humanidade. Quais foram essas duas coisas que mais trouxeram riqueza para a humanidade? Primeira coisa são empresas. Empresas na história, né, da humanidade foi o que mais trouxe dinheiro, riqueza para a humanidade. E a segunda coisa, né, não que a primeira e a segunda coisa esteja um em primeiro lugar e outro em segundo, mas são duas coisas que mais trouxeram dinheiro para a humanidade. A segunda coisa são as terras, né, que aí encontra os fundos imobiliários. A primeira, quando eu falo de empresas, eu estou falando de ações, e a segunda são de fundos imobiliários. E, novamente,
Não é porque eu falei ações primeiro e fundo imobiliário depois que um é melhor do que o outro, né? São investimentos diferentes que as pessoas podem fazer. E aí, ao Thiago Reis falar isso aí, me lembrou que, às vezes, as pessoas desconhecem, né? Às vezes não, muitas pessoas desconhecem o valor de um fundo imobiliário. Que aí entra um pouco nisso que você me perguntou depois, que é o quê? Existem vários tipos de fundos imobiliários. Mas aqui eu vou separar para o pessoal em 2 tipos apenas, que são os fundos imobiliários de tijolos e os fundos imobiliários de papéis. Os fundos imobiliários de tijolos, eles são correlacionados ali a um ganho real. O que é um ganho real? Quando existe um imóvel físico real, por exemplo, ao lado da casa de João aí, ó, pode ter um imóvel, né, um imóvel físico real que está sendo alugado. Um fundo imobiliário de tijolo é a mesma coisa. Aí dentro dos fundos imobiliários de tijolo podem existir lajes corporativas, shopping centers e, assim, existem mais classes, mas só aqui para vocês entenderem. A laje corporativa é um imóvel que vai ser alugado por alguma empresa. E essa empresa que vai alugar ali para colocar as coisas, exemplo, o Mercado Livre alugou aquele imóvel porque ele precisa, por ter uma boa localidade, ele precisa colocar os produtos ali para depois fazer a distribuição. Então, existe um fundo imobiliário que é dono de alguns imóveis, e aí empresas como o Mercado Livre alugam aquele imóvel, né, se tornando inquilino, e repassam para o fundo o valor, e esse valor é repassado para o cotista. E aí, esses fundos imobiliários aqui são os fundos de tijolos. Tá? As pessoas que eu falei assim, às vezes desconhecem que, com o passar do tempo, esses imóveis, como são imóveis reais, têm ganhos reais, vão se valorizar, tanto em valorização patrimonial, quanto em questão de dividendos. Por quê? Como tem inquilinos ali, existem contratos. E os contratos, eles vão ser ali ajustados conforme a inflação, ano após ano. Então, o cotista, né, que tiver ali uma cota desse fundo imobiliário por R$100, ele vai poder perceber o ganho dele real, tanto em valorização quanto em dividendos, pois os contratos, né, novamente, serão ajustados ano após ano. Outro tipo de fundos imobiliários que eu estava falando são os fundos imobiliários de papéis. Esses aqui já vão ter um ganho mais nominal. Como assim ganho nominal? Normalmente, eles vão comprar uma dívida e essa dívida ela vai estar interligada, de certa forma, à taxa Selic. Para quem não sabe, a taxa Selic é a nossa taxa de juros. É quanto que a gente está emprestando ali, né, de dinheiro para o governo. Teve uma pergunta aqui, mas eu vou responder, viu, Maria Tereza? Só um momento. Aí, os fundos imobiliários, então, são de papéis. Os fundos imobiliários de papéis são ligados ali a uma taxa de juros, que é a Selic, e através disso aí, por ter rendimentos ali pares, né, a Selic, eles vão tender a pagar mais que a Selic ou igual a Selic. E, por consequência, esses fundos imobiliários, eles podem ser que daqui a 10 anos, os fundos imobiliários de papéis, pode ser que daqui a 10 anos eles não tenham uma valorização patrimonial igual os de tijolos vão ter. Só que isso aí não exclui, né, o investidor ou a investidora de ter um ou outro na carteira. Agora, só responder Maria Tereza aqui. Maria Tereza. Ela está perguntando o seguinte, Matheus. Todos os fundos imobiliários vão pagar dividendos? Primeiro, todo investidor que vai comprar um fundo imobiliário, a tendência é que ele vá buscar aquele ativo para receber dividendos. Logo, se eu invisto em fundos imobiliários é porque eu quero receber isso. Então, o fundo imobiliário vai tender a pagar dividendos. Mas, para a gente falar que todos pagam, eu não posso falar isso. Por quê? Pode acontecer de o fundo imobiliário estar sendo mal administrado.
e por conta dessa má administração, ele pode deixar de pagar dividendos. Se tiver, por exemplo, um inquilino, igual mesmo, tem alguns fundos imobiliários que tem inquilino que foi Americanas, e esse inquilino, né, faliu aí, não vai ter dinheiro para pagar. E aí, o que vai acontecer? O fundo não vai repassar aquele valor ali para o cotista. Aí, o que acontece? Os fundos imobiliários que são donos, né, desse imóvel, que, por exemplo, estaria ali Americanas, se ele tiver somente um ativo em carteira, no caso aí, né, de exemplo, somente Americanas, pode ser que não iria pagar para o cotista. Por quê? Ele estava muito arriscado por ter um inquilino só, por ter esse risco, né, por ter tomado esse risco aí, não tem como ele repassar. Ele não tinha dinheiro. Então, todos os fundos imobiliários tendem a pagar dividendos. Só que, como eu disse, né, tendem. Pode ser que aconteça alguma coisa aí com os credores ou com os inquilinos, que acaba que esse fundo imobiliário não vai ter como repassar. Mas, quando a gente investe, né, a gente busca investir nos fundos imobiliários, nós vamos buscar porque eles pagam dividendos todos os meses. Então, cabe a nós, né, se a gente não tiver ali uma casa de análise que vai entregar tudo pronto, cabe a nós entrar no RI do fundo imobiliário, que é a relação com o investidor, e analisar ativo por ativo ali, ver essa diversificação do fundo, como ele está diversificado ali em imóveis, né, no país, ou para quem ele está emprestando dinheiro ali, se são para credores diferentes, para que ele se proteja assim mais, né, de perder o seu dinheiro. E o dinheiro do investidor também, né, que vai receber os dividendos. Maravilha, Matheus. Se eu não tiver respondido a primeira pergunta direito, pergunta de novo aí que eu vou responder. Excelente. Matheus, você falou aí em risco e eu me lembrei de uma coisa, né? Talvez o que para muito investidor hoje continuar investindo ou começar a investir é o grande medo de perder dinheiro ou iniciar um projeto ali, acreditar e ver que a realidade é um pouco diferente. Eu confesso a você, Matheus, né? Até queria pedir perguntar a sua opinião. Eu acredito que eu nunca falei isso aqui no canal, mas o meu primeiro investimento assim mais arriscado ou mais agressivo foi em terras. Não assim em fundos imobiliários, mas foi realmente um imóvel físico mesmo, né? Em terra mesmo. Aqui na minha cidade, uma consultora abriu um loteamento lá e ali eu vi que era uma boa ideia. Estava começando ali a entender um pouco sobre investimento e resolvi ali dar uma entrada e fazendo aportes mensais ali, que eu sei que é algo que vai valorizar e com certeza já valorizou bastante, porque eu já mexi lá, coloquei um muro, água, luz, tá lá. Ele existe. É um investimento mais agressivo que eu já fiz até hoje. Depois eu fui conhecer, diversificar e tudo mais. Mas eu quero dizer aqui, é muito mais fácil, assim, tranquilo, o investidor ele investir em um imóvel que ele vai ter acesso ali, ele pode olhar, ele pode consultar. Agora, quando eu vou investir aqui em fundos imobiliários, então isso faz lá no país inteiro. Eu sou aqui de Minas, Matheus também, mas eu consigo investir em fundos que estão lá em São Paulo, Rio, o país inteiro, na verdade. Então, assim, basicamente aqui vai haver uma escolha. Eu tenho a opção de investir em terras e tenho a opção de investir em fundos. Só que aí colocar na balança que existe alguns riscos também. Por exemplo, o imóvel físico tem uma série de impostos para pagar por ele. Tem que ter um monte de taxa, muita burocracia, muita papelada que a gente paga e com certeza quando a gente pensa em vender, além de vender com um preço maior, vai demorar um tempo mais para você resgatar aquele dinheiro. Dito isso, Matheus, eu gostaria de perguntar a você a sua experiência, o que você já teve com imóveis físicos, fundos imobiliários, como se pudesse colocar aqui entre vantagens e desvantagens de cada um. Ok. Ô, João, você foi falando, eu fui pensando em várias coisas aqui, novamente, e assim, primeiro que os fundos imobiliários, se a gente for olhar, é muito mais vantajoso para a pessoa colocar o dinheiro dela em um fundo imobiliário do que em um imóvel, igual a gente está falando aí. Um imóvel, né, vizinho seu aí, que você comprou e etc. Pois, ao investir nos fundos imobiliários, você vai receber os dividendos ali, né, aquele aluguel, livre de imposto de renda. Então,
você vai investir, né, de forma diversificada, vai colocar ali, sei lá, 5 fundos imobiliários em carteira, 10 fundos imobiliários em carteira, e pode ser que seu investimento seja de 100 mil reais, ou menos ou mais, 500 mil reais, ou menos ou mais, mas colocar um valor alto aqui mesmo, dos 500 mil reais. Se você tem 500 mil reais investidos nos fundos imobiliários, você vai receber ali o valor, né, pelo seu investimento nos fundos imobiliários, livre de imposto de renda. Então, é muito melhor você investir nos fundos imobiliários do que no imóvel real mesmo. Porque o que for vir para você, você não vai pagar imposto. E outras coisas que também acontecem, né? Às vezes a pessoa ali, né, tem uma casa, e essa casa está nesse valor aí que eu falei, dos 500 mil reais. A pessoa tem preocupação por ter a casa, ela tem que ter a preocupação ali com o inquilino que está vivendo ali, se o inquilino está pagando as contas direitinho. É uma série de burocracias que ela tem que cumprir também, pagar os impostos, etc. Com os fundos imobiliários, se o investidor tiver a visão ali de longo prazo, ele vai investir e se ele não vender, né? Porque se ele vender e tiver lucro, ele vai ter que pagar 15% da DARF, se eu não me engano. Aí isso aí a gente tem que ver com o contador. Mas enfim, se o investidor tiver o dinheiro ali, os 500 mil reais investidos em fundos imobiliários e não vender, ter uma ideia de longo prazo, né? De investir ali para o longo prazo, essa pessoa vai poder receber os rendimentos. 500 mil deve dar o quê? Semi-conservador? De cabeça aqui, eu tô meio ruim. 6% de 500 mil, me ajuda aí, João, se você for melhor na conta do que eu de cabeça. Ó, conta que matemático não é meu forte. Nem eu, João, sou psicólogo, então fica meio assim. Mas aqui, ó, 100 mil, tem gente que tava tirando 700 reais. 500 mil, é o pior que eu sou ruim de cabeça mesmo. Mas, enfim, para finalizar o raciocínio. Dos 500 mil, a pessoa iria receber um valor ali que, com certeza, seria uns 3.500 meses, no mínimo. Eu acho que daria isso mesmo, uns 3.500 meses, no mínimo. E esse dinheiro aí que a pessoa estaria recebendo seria livre de imposto de renda. Se ela tiver um portfólio mais diversificado, ela pode receber com uns 500 mil até uns 5 mil meses. Só que pode ser que seja menos que isso aí. Bem menos, né? Pode ser que seja os 3.500, igual eu falei antes. E aí é 3.500 ou 5 mil, né? Livre de imposto de renda. E aqui que eu vejo a vantagem. Porque a pessoa não vai ter preocupação nenhuma, igual eu falei. A maior preocupação da pessoa pode ser ao escolher ali os ativos que ela vai investir, que ela vai colocar o dinheiro dela. Eu respondi as perguntas? Acredito que sim. Se alguém, você está acompanhando a live ali, tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever aqui no chat, nos comentários, e o Matheus vai estar respondendo para a gente, para você que não fique com dúvidas. Agora, Matheus, vamos falar agora da grande diferença, sabe? Você já pontuou. O Matheus hoje, ele investe em fundos imobiliários e também investe em ações. Né, Matheus? Uhum. Sim. Para o momento que a gente está vivendo hoje, Matheus, 2023, qual você acha que é mais vantajoso? Investir mais? Pode investir nos dois, mas ter uma posição maior em fundos imobiliários ou de ações? Ô, João, sinceramente, eu estou tentando comprar mais fundos imobiliários para minha carteira. Por quê? Para as pessoas entenderem, e você também. Minha carteira hoje, eu tenho 65% em ações e o restante ali está em fundos imobiliários e em fiados. Mas, assim, o que acontece? As ações, elas demoram demais pagar dividendos. Tem ações que pagam dividendos uma vez ao ano, tem ações que pagam dividendos 2 vezes ao ano, tem ações que pagam 5 vezes. E, assim, em comparação aos fundos imobiliários, a grande diferença é que eles vão pagar os dividendos, né, os rendimentos ali, todos os meses. Então, para mim, na hora de escolher ali qual comprar, eu estou tendo que priorizar comprar os fundos imobiliários, porque a minha carteira, né, está mais em ações. Mas, assim, para pensar nas pessoas, de maneira geral, se fosse, né, qualquer outra pessoa aqui, como eu tenho a minha carteira, eu tenho que seguir isso aí, tentando aumentar os fundos imobiliários. Mas, enfim, qualquer outra pessoa,
a sugestão que eu daria para a pessoa é comprar, entre ações e fundos imobiliários, comprar o que tiver mais barato. É isso. Tem que comprar o que tiver mais barato. Porque assim você pode se proteger mais. Porque, por exemplo, né, essa blusa minha aqui, ó, se essa blusa minha custa, né, é para ser vendida, essa blusa minha é para ser vendida a R$ 40 e está sendo vendida a 30, eu vou comprar, tá na promoção. Então, para o investidor aí que quer investir no fundo imobiliário ou nas ações, tente achar o que tiver na promoção. Em vez de pagar R$ 40, pagar R$ 30. A minha sugestão seria essa. Maravilha. Matheus, eu vi no seu canal, recentemente, você gravou um vídeo falando um pouco sobre fiagros. A gente sabe que o Brasil, o agronegócio é muito forte. Comente para um pouco ali qual é a sua visão sobre os fiagros, como que o investidor pode se expor ao investimento nesse tipo de investimento, que é também um fundo imobiliário. Ou não, me corrija se estiver errado. Repete só o finalzinho que eu não entendi. Os fiagros, eles são um fundo imobiliário, é dentro desse mercado, ou é coisa completamente diferente? E por que no Brasil é tão forte o fiagro? Ok. Primeiro, os fiagros, eu estou estudando ainda, né, esse novo ramo aí de investimento, porque é um investimento novo. Acabou de ser lançado agora, né, recentemente, em 2022. Veio a lei do fiagro aí, que foi a 14.135, alguma coisa assim. Não me recordo direito agora. Mas essa lei aí veio para os fiagros, e os fiagros, eles funcionam da mesma forma que um fundo imobiliário funciona. Como que são os fundos imobiliários, né? É como se fosse ali investimentos, né? Na verdade, os fundos imobiliários são investimentos diretos no ramo imobiliário. Já os fiagros, eles são investimentos diretos no nosso agronegócio, né? No nosso agro. Então, os fiagros, eles vieram para poder introduzir aí de forma mais forte para nós investidores o agronegócio, para deixar cada vez mais o nosso agro mais forte. Por quê? O agronegócio, ele é uma potência hoje, né? Então, os fiagros vieram para nós, né? Estão ficando aí cada vez maiores aí para que o investidor possa investir diretamente no agronegócio e, por consequência, vai estar investindo aí no país, né? No nosso desenvolvimento aí. E assim, para as pessoas saberem, os fiagros, como eu disse, é como se fossem os fundos imobiliários, né? Só que vão estar investindo aí no agronegócio. E aí existem as cotas também. E as cotas dos fiagros acabam ficando aí por volta dos R$ 10, R$ 100. E esse fundo de investimento aí no agronegócio também faz o pagamento aí de dividendos todos os meses para os cotistas. Logo, a pessoa pode, né, o investidor ali ou a investidora que quiser investir no agronegócio, pode comprar uma cota do fiagro, vai estar investindo ali diretamente no agronegócio através disso aí, e assim, né, esse investidor vai passar a receber dividendos todos os meses. Hoje, inclusive, os fiagros estão pagando assim dividendos muito interessantes e tem alguns que estão pagando dividendos maiores, inclusive, que os fundos imobiliários. Maravilha. E sobre os riscos? Pode ser considerado um tipo de investimento de renda fixa ou renda variável? Os fiagros? Isso. Tanto os fundos imobiliários quanto os fiagros são investimentos de renda variável. Contém riscos, né, na hora de investir. Então, por isso, todos os investidores que quererem, né, colocar o dinheiro ali, tem que estudar direitinho antes de investir. Ótimo. Maravilha, Matheus. Estamos chegando aqui a meia hora de live. Eu gostaria agora que vamos colocar tudo isso aqui na prática, né? Quem está acompanhando aqui vai tentar depois. Inclusive, eu peço que você compartilhe essa live com mais pessoas, se inscreva tanto no meu canal quanto no Matheus, para você cada vez mais estar preparado para o mundo dos investimentos. Matheus, pense comigo em uma pessoa, né, um homem, mulher, um jovem, que se interessou, né, acompanha seu canal, é um recente inscrito seu, e ele gostaria de nunca investir na vida, nem sabe por onde começar,
e ele se interessou bastante pelos fundos imobiliários, por todas as vantagens que já falou até agora. Então, quais seriam umas 3, 4 ou 5 dicas que você daria para esse investidor iniciante que quer investir, começar a investir nos fundos imobiliários? Ou seja, Matheus, quais são os erros aí que você cometeu estudando e aplicando, que você não deseja que ninguém cometa, o que você fez, tem feito e dado resultado para os seus investimentos? Uhum. Oh, o maior erro que eu cometi... Oi? Eu vou estar anotando aqui. Pode anotar aí, João. Anota aí, anota aí. Ó, o maior erro que eu cometi foi não ter começado a investir nos fundos imobiliários antes. Passou a moto aqui, não sei se vocês ouviram, vou repetir. O maior erro que eu cometi foi não ter começado a investir nos fundos imobiliários antes. Porque eu sou uma pessoa, né, sou um investidor que tem uma filosofia de investimento aí de longo prazo. Então, por eu ter essa filosofia de longo prazo, eu quero também, né, além disso aí, receber dividendos todos os meses para que esses dividendos me cumprem ali a minha liberdade financeira. Pelo montante que eu for receber ali, eu vou poder ser livre financeiramente, geograficamente, etc. Tá. Como eu tinha dito antes, eu comecei a investir em ações primeiro. E elas demoram a pagar dividendos. Então, um erro meu foi não ter começado a investir primeiro nos fundos imobiliários, pois eles pagam dividendos todos os meses. Então, ao eu fazer o investimento ali de uma cota, eu já estaria investindo ali talvez R$100, eu já estaria recebendo dividendos todos os meses. Isso aí ia ser ótimo para mim como investidor, mentalmente mesmo falando. Por quê? Ao colocar R$100, eu recebesse ali 70 centavos, 85 centavos, R$1,10, seja o dividendo que fosse, eu iria entender que o meu dinheiro está trazendo mais dinheiro para mim. Isso aqui muda completamente a visão da gente, porque, como eu disse antes também, nós somos acostumados a trabalhar para ter o dinheiro. Ao momento que eu investi ali R$100 e já pude ver que esses R$100 me trouxeram R$1 e pouco, ou 70 centavos, né? Eu, com certeza, iria mudar minha mentalidade. Não que as ações não façam isso, mas pelo retorno mais rápido dos fundos imobiliários, um arrependimento que eu tenho é de não ter começado com os fundos imobiliários mais rápido. E assim, para mim, uma sugestão para as pessoas que pretendem começar a investir seria primeiro investir nos fundos imobiliários e depois buscar as ações. Até mesmo porque as ações são mais voláteis. O que significa? Elas têm mais oscilações. Às vezes, uma ação que está sendo negociada a R$10 pode cair para 8, ou de R$10 pode ir para R$12. Enfim, são muito mais voláteis. Não que seja assim, mas são mais voláteis. Já os fundos imobiliários, como boa parte, né, dos investidores que for colocar o dinheiro ali já investe esperando os dividendos, eu acredito que isso aí também, né, faz com que esses fundos imobiliários sejam menos voláteis. Então, ações mais voláteis, fundos imobiliários menos voláteis. Para os novos investidores, lidar com essa volatilidade pode ser mais difícil. Então, ao investir nos fundos imobiliários que são menos voláteis e pagam esses dividendos, pode ser melhor para esses novos investidores. Exato. Beleza, então, seu maior arrependimento é não ter começado antes a investir nos fundos imobiliários, não é isso, Matheus? Sim. E dentro disso ainda, você acha que é interessante diversificar os fundos imobiliários também fora do Brasil? É interessante investir lá nos Estados Unidos com fundos imobiliários ou realmente vale a pena para quem é investidor manter nas terras brasileiras? Isso aí que você perguntou já é um pouquinho mais complicado. Vai entrar na linha do depende. Primeiro que nos Estados Unidos não tem os fundos imobiliários, né? Na verdade tem, só que tem outro nome. O nome é REITs. Eu acho que pronuncia assim, REITs. Não sei falar direito. E aí, por que eu falo que entra na linha do depende? Depende de quanto que a pessoa tem para investir. Por exemplo, se a pessoa, né, tiver ali R$100 mil,
às vezes pode ficar interessante para essa pessoa diversificar lá fora. Vai depender muito de quanto de dinheiro que a pessoa tem e dos objetivos dessa pessoa. Por quê? Se a pessoa, né, tem mais capital, é mais fácil para essa pessoa sair do país, passar umas férias, né, dos Estados Unidos e etc. Então, se é mais fácil para essa pessoa sair do país, seria interessante sim ela investir fora, né? E agora, se não, para mim, por exemplo, hoje, eu tenho um pouco do meu capital investido lá fora e um pouco do meu capital aqui no Brasil. Só que eu voltei a parar de aplicar lá fora, né, no exterior, para aplicar aqui. Por quê? Aqui é o país onde eu moro, é onde eu vivo. Eu não vou lá para fora. Se um dia eu for, eu volto, né, a aplicar lá. Entendam que é importante a gente investir lá fora também para a gente se proteger dos riscos Brasil. Mas, para mim, no momento que eu estou na minha construção de patrimônio, fica melhor eu investir aqui no Brasil. E aí, para mim, para as pessoas que têm menos capital, fica melhor a gente colocar o nosso capital aqui dentro do nosso país para depois a gente começar a colocar lá fora. Ou, de sugestão, a pessoa também poderia fazer os dois, né? Às vezes, colocar lá fora 30% do que ela for investir. Se for investir, por exemplo, R$1.000, R$700 aqui no Brasil, R$300 lá fora. Mas, assim, para mim, o mais importante é o quê? A pessoa chegar ali, para você entender melhor do que eu quero dizer. A pessoa conseguiu receber aqui no Brasil, pelo menos, o salário ali, né? O salário mínimo, que eu não sei de quanto que vai ser esse salário ali, o salário de R$1.300, né? Salário mínimo. Quando a pessoa conseguir chegar a esse patamar, ela pode começar a investir lá fora. Mais ou menos isso aí, para mim, poderia ser uma boa sugestão para a pessoa começar a investir lá fora. Maravilha. Ó, Matheus, já chegando aqui agora na parte final da nossa live, uma última pergunta, que até é uma dúvida para quem nunca investiu, fazer o primeiro investimento. Aqui a gente vai falar de valor. Quanto realmente é necessário? Eu quero investir em um fundo imobiliário. Eu tenho aqui, Matheus, uma quantia para investir. Aí eu tenho algumas opções. Eu posso, primeira opção, eu posso pegar todo esse meu dinheiro que eu tenho para investir e aplicar em um único fundo imobiliário, ou seria interessante, segunda opção, eu comprar mais de um fundo imobiliário, ou então eu sei que eu nunca investi, então eu tenho uma insegurança. Eu tenho um valor, eu consigo comprar mais de um fundo, só que para testar, para experimentar, eu vou aplicando no primeiro mês valor, segundo mês do valor, até eu ter mais confiança, entender que realmente investimentos funcionam, fundos imobiliários são bons. Então, assim, para o investidor iniciante, dentro dessas alternativas, qual você acha que é a mais viável? Ô, João, assim, para a pessoa que pretende começar a investir nos fundos imobiliários, para mim o mais importante é ela começar. Eu acredito, inclusive, que depois que essa pessoa ela vai se sentir arrependida de não ter começado a investir antes. Tá, aí tem um valor lá para investir. A sugestão que eu daria para essa pessoa, dependendo do valor, é claro, que ela for investir, seria começar comprando ali, pelo menos, 3 fundos imobiliários diferentes. Porque assim ela já vai poder fazer uma diversificação. Porque ao investir, seja em fundos imobiliários, em ações, qualquer investimento que a gente for fazer, nós temos que fazer esse investimento com a ideia da diversificação. Por que eu estou falando dessa palavrinha aqui, diversificação? Palavrinha muito bonita, né? Porque nós não podemos colocar todos os ovos na mesma cesta. Porque se essa cesta tiver furada, nós perderemos, né, todos os ovos ali. Então, é muito importante fazer essa diversificação ali na hora de investir, né, de fazer o investimento. E aí, o novo investidor ou a nova investidora pode começar ali comprando 3 fundos imobiliários e depois, né, com o tempo ali, vai aumentando isso aí até chegar numa carteira ali de 10 mais ou menos, que aí pode ficar interessante para a pessoa. E aí são 10, né, diferentes fundos imobiliários que estarão pagando dividendos aí todos os meses para essa pessoa. E até ela chegar lá, já vai ter ciência que realmente vai ter uma experiência já. Cheguei a esse valor, mas olhando para trás, foi uma jornada ali, um degrau de cada vez. Uhum. Então,
um valor X, Matheus. Por exemplo, eu tenho para investir hoje R$ 100 em fundos imobiliários. Qual hoje é o fundo mais barato? Você sabe falar assim? Eu posso me expor a partir de quanto nos fundos imobiliários? Eu não posso dar indicação de compra ou venda de nenhum ativo, né? Por isso, inclusive, que eu sou assinante de uma casa de análise e também sou afiliado. E aí, para as pessoas que me procuram, eu passo a casa de análise, elas assinam e, através disso, elas recebem a recomendação de compra dos ativos da casa de análise. Como eu não posso dar a indicação, eu repasso, né? Mas, enfim, falar de uma maneira ampla aqui, sem citar os fundos imobiliários em questão. Existem alguns fundos imobiliários que são negociados aí a R$10 e existem alguns que são negociados a R$100. Eu vou falar aqui 2 que são negociados a R$10, mas não é indicação de compra nem venda. Mas tá, 2 fundos imobiliários são negociados por volta de R$10. Um é o VGHF11, ele está sendo negociado aí por volta dos R$9, e outro é o MXRF11. Esse outro que eu falei aqui, esse MXRF11, ele é um fundo imobiliário hoje que tem mais cotistas, inclusive. E ele está sendo negociado por volta dos R$10. E esses 2 fundos imobiliários pagam ali rendimentos para os seus investidores ali todos os meses. E outros 2 fundos imobiliários que são negociados ali por volta dos R$100, um é o SNC11, que é um fundo imobiliário, inclusive, que é a Suno, né, que administra, a Suno Asset. E, assim, esse fundo está sendo negociado também por volta dos R$100. E outro fundo, esse fundo que eu falei é de papel. Tem um fundo de tijolo, que é o TRFX11. Eu esqueci o ticker dele, mas é mais ou menos isso aí. Esse fundo ele também está sendo negociado ali, acho que é a R$105, R$104, e ele também paga dividendos interessantes ali para os cotistas. Então, esses fundos que eu falei são apenas exemplos, né? A pessoa não pode investir só porque a gente está falando aqui, tem que pesquisar direitinho, ou assinar uma casa de análise que vai entregar para ela ali tudo pronto. Mas, enfim, esses fundos que eu falei são exemplos, e as pessoas, ao investir neles, já podem receber dividendos todos os meses ali dos seus investimentos. Inclusive, João, eu não sei se no seu canal tem, mas no meu canal eu tenho alguns exemplos de vídeos que eu fiz para as pessoas entenderem como pode ser esse processo de comprar ali uma cota por mês, 2 cotas por mês, e ao longo do tempo ir acumulando cotas. E aí eu tenho alguns vídeos no meu canal que eu falo sobre isso, para que as pessoas possam entender como elas podem fazer uma bola de neve positiva com o dinheiro delas, né? Fazer esse dinheiro rodar, né? Porque, assim, você chega num valor X, por exemplo, tem fundo imobiliário, igual eu tinha falado antes, tem alguns que são negociados a R$10. Se você tiver R$1.000 investidos, possivelmente esses R$1.000 vão te trazer ali R$10. A partir disso aí, você chega num negócio que a gente chama de Magic Number. Esse Magic Number é o quê? É um número mágico. Você tem ali R$1.000, esses R$1.000 está te trazendo 10. Quanto que custa a cota? R$10. Então, o seu dinheiro te trouxe R$10, com esses R$10 você pode utilizar para comprar mais uma cota. Se o investidor investe ali R$100 todos os meses, com os R$100 antes, ele poderia comprar 10 cotas, e agora, com esses R$10 que ele vai investir, ele vai comprar 11 cotas. E aí, com o tempo, ele vai passar a receber, em vez de R$10, né, ele vai passar a receber R$20. E aí, antes, né, ele comprava 10 cotas, com R$20 ele compra 12 cotas. Quando ele estiver recebendo ali R$50, antes ele comprava 10 cotas, agora ele compra 15 cotas. E aí vai fazendo uma bola de neve positiva. Maravilha, Matheus. É por isso que eu acredito que é muito interessante os investimentos. Você pensa, quem nunca investiu vai começar com pouco, mas a longo prazo esse pouco vai virando muito. E quanto mais dinheiro você coloca, mais responsabilidade dos investimentos vai ser. Ou seja, mais dinheiro na mesa, mais sério fica a conversa,
mais sério fica o assunto. Só que pensa comigo, né? O Matheus hoje tem quantos anos de idade, Matheus? Eu vou fazer 27. Comecei a investir com 23. Aí, começou jovem, bem novo. Quanto mais novo começar a investir, melhor. Quando o Matheus estiver mais velho ali, os investimentos dele também vão estar maiores, né? Porque a gente começa com pouco, entende o que está fazendo, ganha experiência, busca conhecimento, estudar aquilo que está fazendo. Quando chegar a longo prazo ali, você vai ter com um investimento bem mais alto que na atualidade e com a experiência, conhecimento muito mais. Ou seja, é uma via que você entra que você só tem a ganhar. Com o tempo, com paciência, com perseverança, com dinheiro, investindo em conhecimento, né, acompanhando canais como o do Matheus, lendo bons livros, tendo boas referências e realmente ali valorizando com prioridade os investimentos. Matheus, vamos chegando aqui agora ao final dessa live. Muito obrigado pela sua atenção, por ter acompanhado aqui comigo. É uma alegria ter um canal como o seu, de referência, meu investidor. Fico muito feliz e, claro, espero participar de mais lives com você também, falar de mais sobre fundos imobiliários. Pode ser que futuramente eu consiga também gravar alguns conteúdos. Até então, não gravei nada sobre fundos imobiliários. Falo mais sobre ações e finanças, educação financeira em geral. Mais uma vez, Matheus, forte abraço e quero que pode dar suas considerações finais. Então, gostaria de agradecer você, João, pela oportunidade de vir aqui no seu canal, falar um pouquinho sobre isso aí. E assim, eu não sabia muito sobre os fundos imobiliários. Eu, de certa forma, pelo meu canal no YouTube, eu fui obrigado a aprender. Eu investia, mas eu não sabia muito assim. E aí eu comecei a estudar e adquirir mais conhecimento. E esses ativos, esses fundos imobiliários, são ativos fantásticos para quem quer começar a investir e receber ali uma renda por mês, um dividendo ali todos os meses. Então, eu me apaixonei pelos fundos imobiliários e agora, como eu disse antes, estou tentando aumentar o número desses ativos aí na minha carteira, para eu poder, assim, né, cada vez mais construir essa bola de neve positiva que a gente estava falando aqui. Inclusive, os meus rendimentos que eu recebo mês a mês começaram a aumentar mais com os fundos imobiliários. Por isso que eu tenho que continuar investindo neles para eu poder potencializar isso ainda mais. Então, muito obrigado, João, por ter me convidado aqui. Valeu, Matheus. E obrigado também por quem participou perguntando, né, João? Aqui pra gente. Obrigado aí, Maria Tereza. Parabéns. Também você pode deixar nos comentários aqui que eu respondo, o Matheus responde depois também. A gente vai crescendo ali de vídeo em vídeo, de live em live, com mais experiência, mais conhecimento. Forte abraço, Matheus. Até mais. Falou, João. Até mais.